Oi, pessoal, mais um episódio aqui PharmaCast. Hoje a gente trouxe a farmacêutica doutora Elis, especialista na parte ortomolecular. Veio falar um pouquinho dessa área, falar um pouquinho também da história de vida dela. Né, doutora? Seja bem-vinda. Se apresente aí, fale o porquê farmácia, minha colega de profissão. Fale farmácia e o porquê essa parte de ortomolecular. O que foi que te levou aí para essa área? Então, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito lisonjeada, porque, assim, já fiz parte da Farmaviva, né? Verdade. E aí, já ficou esse vínculo maior. A gente já se conhecia antes, né? Isso. Mas aí foi fluindo as coisas. Então, eu sou farmacêutica, como a Laís falou, generalista. E depois eu fiz a pós-graduação, ainda na graduação, fiz a pós de farmácia clínica e precisão farmacêutica. E depois eu comecei a trabalhar na farmácia comercial, né? Normal. Até aí, tudo bem. O motivo de ter escolhido a farmácia como curso de graduação foi que nasci numa farmácia, né? Meu pai tem uma farmácia desde 89, então acho que me vi muito inspirada nele. Assim, minha motivação maior, acredito que é ele. E depois teve alguns problemas de saúde que me fizeram ficar com mais vontade ainda de procurar ajudar as outras pessoas, assim como buscar ajuda para mim mesma. E aí teve vários percalços, né, que eu vou começar a relatar alguns aqui para vocês entenderem. Em 2013, eu comecei... Na verdade, bem antes de 2013, eu comecei a sentir algumas dores no corpo. E aí eu fui levada para o reumatologista, onde meus exames estavam aparentemente normais, só que pelo relato, ele acreditava ser febre reumática por conta que dava infecção de garganta, enfim. E aí fui tomando algumas medicações injetáveis, alguns antibióticos também. O que levou a um agravamento do caso, porque não estava sendo tratado o que realmente era a causa. Porque se meus exames não davam nada, né? Então era meio que um paliativo, era para realmente tirar a dor que eu estava sentindo naquele momento, né? E até funcionava, né? Que bom que funcionava momentaneamente. Muito nova na época, isso daí foi bem antes do ensino médio, aí quando foi no ensino médio, que estava lá em 2016, começou um agravamento dessas dores ao ponto de que eu perdi uma amiga, bem próxima, e eu acredito que o fator emocional contribuiu bastante para todo o desenrolar da história, que eu já vinha com dores, mas depois dessa perca veio a piorar. E aí, o que foi que aconteceu? Tava lá, fui para o velório dessa minha amiga em 2016, não, 2012, minto eu, 2012. Fui para o velório dela. No outro dia já amanheci com muitas dores no corpo todo e foram aparecendo manchas roxas no meu corpo. Foi evoluindo tudo muito rápido. Fui levada para o reumatologista, para o ortopedista, para vários médicos. Investigamos várias doenças possíveis e impossíveis e meus exames estavam todos aparentemente normais. E aí eu nunca entendi isso. Eu queria muito, tipo, o porquê. Né? O porquê que meus exames estão normais? Será que é coisa da minha cabeça? É eu que estou criando, né? Uma pessoa tinha 16 anos na época. Uma pessoa de 16 anos quer estar na baladinha, curtindo, né? Com os amigos. E eu estava lá em casa com dores. Então, eu não acreditava ser da minha cabeça. Só que, de tanto fazer exames e dar tudo normal, eu acabei aceitando. Eu digo, realmente, pode ser alguma coisa que eu esteja criando pelo fato da perca da amiga e tal, enfim. E aí... depois de todo esse processo, eu encontrei um reumatologista, querido meu, inclusive. Encontrei ele lá no Hospital das Clínicas, aqui no Recife. Encontrei ele também fazendo atendimento na minha cidade, lá em Bezerros. E fiz o acompanhamento mais de perto com ele. Ele saiu do Hospital das Clínicas, mas mesmo assim eu continuei fazendo atendimento com ele não particular, e foi ele que me falou o diagnóstico da doença, né? E que até então não tinha fechado diagnóstico, né? Só dava remédios paliativos e estava tudo encaminhando bem. Ao ponto de eu ficar numa cadeira de rodas por conta de dores e Tu afins. passasse um tempo sem conseguir andar direito, não foi? Foi. Passei quase um ano de cadeira de rodas. Meu Deus do céu. E aí o reumatologista de lá, do Hospital das Clínicas, ele falou que não sabia se eu ia voltar a andar, enfim. E aí um trauma, né? Com Com 16 anos. certeza.
Com A certeza. pessoa só pensa... E achar que é da cabeça ainda, né? E achar que, tipo, meus exames estão normais e é da minha cabeça, então eu tô criando isso, né? Aí, doutor José Mário, que é meu querido, Maravilhoso. é o meu reumatologista, ele que me ajudou em todo esse processo, era ele que me acompanhava lá, depois ele veio pro particular, e ele foi, assim, um pai, assim, para mim, porque ele, todas as vezes que eu estava com dores de madrugada, ele permitia que eu ligasse para ele. Eu, minha mãe, e às vezes eu não conseguia falar, minha mãe que ligava, e aí ele falava, eu quero falar com ela. Eu quero ouvir da boca dela o que é que ela está assistindo. E aí ele começou a juntar as peças do quebra-cabeça e disse, olha, teve um certo dia que ele pegou, ligou para mim, fechei teu diagnóstico. Eu disse, tá bom, o que é que eu tenho, né? Aí ele falou, então, você tem fibromialgia. Ele me falou isso por telefone. Aí eu disse, oi, como assim, fibromialgia? O que é isso? Ele falou, então, tem poucas coisas falando a respeito da doença. Não é uma doença extremamente nova, porém tem poucos estudos. Então, a gente vai precisar que você também, por ser nova, se atualize, estude um pouquinho sobre. E aí eu disse, poxa, já tinha vontade de fazer farmácia. Aí eu vou lá, estava no 2º ano do ensino médio, vou lá estudar sobre fibromialgia e agora eu quero melhorar a minha vida. Não é possível que não exista um medicamento, alguma coisa que faça eu melhorar. E aí eu disse, pronto, juntei o útil ao agradável, comecei a estudar um pouco sobre a fibromialgia, mas nas minhas limitações de estudante do ensino médio da época. E aí ele também me deu um suporte muito grande, falou que as dores eram reais, não era da minha cabeça, e que realmente não existia um exame que detectasse a fibromialgia. Inclusive, atualmente ainda não existe esse exame que detecte. É só por sintomas mesmo. E Só descarte a de parte outras clínica, doenças. né? Isso. Tem a questão clínica e descartes de doenças. Entendi. Então, tipo, se dói os ossos, dói o corpo todo. Então, não é artrite, não é artrose, não é lúpus, não é febre reumática. Tá, descartou tudo. Sobrou o quê? Fibromialgia, tá bom, é isso. Entendi. Foi basicamente isso. Mas aí eu comecei a tirar alguns medicamentos que eu utilizava, porque eu tratava na época como um artrite reumatoide, onde não era o caso. E eu já vi várias pessoas tratarem um caso de fibromialgia como se fosse fibromialgia, sabe? Você tá com artrite, aparentemente por conta das dores nas articulações e tudo mais, mas nos exames não dá. Mas mesmo assim, se tem os sintomas parecidos, então vamos tratar como artrite e não como fibromialgia, o que agrava um pouco a doença, porque não é o mesmo tratamento. Tem algumas partes que são bem parecidas, então por isso que você sente o alívio da dor e tal. Mas aí depois disso, eu entrei na faculdade e meu pai foi engraçado que meu pai foi um dilema. Ele não queria deixar eu fazer uma faculdade distante de casa, da cidade. Com medo já de tudo isso, né? Então, ele pensava, tipo, ela voltou a andar, mas quando dá crise, trava e tudo mais. E se eu não estiver perto, o que é que eu faço? Ela longe, o que é que a gente vai fazer agora? Então, foi isso. Ele não deixou ir para Recife, né? Fui fazer faculdade lá na Fight Visa, lá em Vitória. Iniciei lá em 2012. E aí, estudava e procurava uma explicação. Tudo que eu vi na faculdade sobre fibromialgia ainda foi um pouco restrito para a dimensão do que eu sei hoje e da vivência em si, né? Você sentiu o que é a doença. Aí, o que é que acontece? Fiquei lá na faculdade e pesquisando sobre fibromialgia, eu ficava meio que frustrada. Eu não encontro nada de diferente para mudar o que eu já faço. Não tinha nada novo para eu fazer, então era meio que aceitar que ia ficar naquele estado de doença. Então, assim, parava a dor, depois voltava, parava, depois voltava. Exatamente. Só vivia sempre medicada. Sempre à base de Exatamente. medicamento. Nossa, eu tomei por um tempo o corticoide, onde eu enchei muito. Foi na época que eu parei de andar, porque eu não suportava meu peso e porque travava muito as minhas pernas, que não era o caso de utilizar também a medicação na época. Então, para quem está ouvindo também, né, nada de automedicação. É verdade. É importante isso. Né? É importante porque muitas vezes eu digo porque meu pai, como tem farmácia, tudo
das pessoas ultimamente eu quero um corticoide para tratar até mesmo uma gripe mais persistente. E o buraco é bem mais embaixo, né? É A gente verdade. colhe algumas coisas que a gente não gostaria de plantar, né? E tá colhendo essa forma que não é interessante, porque o efeito rebote do corticoide ele é muito avassalador. Aí começou a alterar realmente os exames quando eu tomava corticoide. É mais de efeito da medicação em si. Depois, ainda na faculdade, estudando tal, não achava uma coisa nova que fosse dizer assim, vai mudar a minha vida. Aí eu, tá bom, eu vou fazer o que agora da minha vida? Vou fazer uma pós. E aí eu disse, vi lá, achei o nome bonitinho, farmácia clínica e precisão farmacêutica. Aí eu disse, vou ver o que é Eu acho que é foi bem na essa. época também que começou a parte de prescrição mesmo autorizada, não foi? Foi. A legislação que liberou a prescrição farmacêutica, os consultórios, né, também. Foi, exatamente nessa época. Aí, quando foi tudo legalizado, que estava se falando mais, até no nosso próprio site do nosso conselho, Sim. começou a ser divulgado melhor, saiu a nossa resolução. E aí, eu fui pesquisar, achei interessante. E aí, meu pai, a princípio, falou: eu não acho um negócio interessante. Eu digo, eu vou tentar. Vou tentar para ver se eu acho alguma coisa diferente, alguma coisa nova do que eu vi. Aí fiz, gostei da pós-graduação, achei muito boa. Porém, somos bastante limitados na questão de prescrição. Sim. Então, só que a minha cabeça na época era, eu quero prescrever medicamentos, quero ajudar com um medicamento eficaz, porque na época a pessoa que não acreditava em questões de ortomolecular, né? E o destino me trouxe para onde? Para trabalhar hoje em dia. Justamente onde tu não acreditava. Então, eu achava que era tipo placebo, porque a ortomolecular ela vai trabalhar com nutracêuticos, vitaminas, minerais, aminoácidos. E eu pensava, né, na minha cabecinha da época, eu pensava assim, se um medicamento forte não resolveu, o que é que uma vitamina vai fazer por mim? Só que eu acho que é o que todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, pensa. A gente vai para um médico, por exemplo, aí ele passou lá, olha, toma uma vitamina C, toma uma vitamina D, e você sai irritado com o cara porque ele não passou um medicamento, Verdade, verdade. né? E a gente esquece que se as vitaminas fossem tão irrelevantes assim na nossa vida, não precisaria da gente fazer refeições, Com certeza. né? Com certeza. A gente se alimenta para adquirir vitaminas e minerais e é isso que movimenta e nutre nosso corpo. Muitas pessoas dizem que o próprio alimento é a medicação, né? Exatamente. E quando a gente começa a entender isso, faz muito mais sentido na nossa vida, tudo. E a gente começa a se cuidar mais também com relação à alimentação e a ouvir os sintomas que nosso corpo diz. Porque todos os sintomas do cansaço, fadiga que eu sentia, da fibromialgia, às vezes queda de cabelo, às vezes unha fraca, era por períodos, às vezes as dores se intensificavam, mas era meio que óbvio. Na época não era óbvio para mim, né? Mas hoje em dia eu entendo como óbvio. Eu me alimentava de uma forma totalmente incorreta, porque se tiver algum nutri assistindo aí, vai dizer, meu Deus, né? Cheguei aí para uma nutricionista, não me adaptei, porque eu só comia besteira. A minha comida era salgadinho, biscoito. Então, assim, a gente tem que ser sincero, né? Verdade. Então, mas eu não enxergava como, tipo, O é quanto ia besteira. interferir nas tuas dores. Exatamente. Eu não acreditava que ocasionaria dores. Porque na minha cabeça não fazia sentido. Eu acho que a gente começa a acreditar mais nas coisas quando faz sentido para você alguma coisa. Eu tive uma professora, inclusive, que ela, a todo momento do curso, ela ficava falando assim, tá fazendo sentido na sua cabeça? E é muito disso, de fazer sentido. Porque se não faz sentido para você, não tem o porquê você ter interesse em fazer o que ela está falando. Verdade. Então, toda vez quando eu estou atendendo algum paciente, eu sempre pergunto, você está entendendo? Faz sentido para você isso que eu estou falando? Porque se eu ver que até o aspecto físico do paciente está, tipo, meio que fechado para o que eu estou falando, eu sei que ele não vai fazer nada.
Verdade. Ele não está acreditando, ele não vai fazer. Com certeza. Assim como eu, né? Como eu lá atrás, quando a nutricionista passou minha dieta, falou da importância dos alimentos, eu acreditava que era uma bobagem, não faz sentido para mim. Mas depois que começou a fazer sentido, tudo melhorou. Então, na época que eu fui fazer a pós, meio que eu me frustrei. Eu, como assim eu vim fazer a pós, querendo prescrever um medicamento e a legislação não me autoriza? Isso seria comer meu dinheiro, porque assim, se eu não posso passar medicamento, não é uma prescrição. Olha só a cabeça da pessoa na época. Enquanto por trás a gente tinha um mundo de prescrição. Tem, né? Um mundo de prescrição. Mundo. Hoje em dia, até a gente faz prescrição de nutracêutico também. Sim. Mas eu digo, nutracêutico ainda, para mim, é pouco que eu prescrevo. Pouco. Porque o que eu prescrevo mais realmente é vitamina e mineral. Da quantidade de deficiência que a gente encontra. É muito grande. Muito grande. Nossa, hoje eu atendi uma paciente que a vitamina D dela estava em 19. Meu Deus. Então, assim, hoje em dia a gente sabe, pela ortomolecular, inclusive, que valores ideais de vitamina D acima de 60. Então, não está nem na metade. 19 é muito distante de 60. Intenso. E, assim, minha vitamina D, nessas épocas de crises e tudo mais, ela não subia de 20, 22. Eu fazendo uma suplementação. Mas a ortomolecular, quando ela entra na sua vida, quando você começa a entender o que é que ela é, como é que nosso corpo funciona, a bioquímica do nosso corpo ela é perfeita, é maravilhosa, toda muito conectada. Então, para eu ter a absorção da vitamina D, não basta eu suplementar a vitamina D. Será que eu tenho níveis ótimos de colesterol? Porque a vitamina D ela é lipossolúvel. Sim. Ela vai ser absorvida em meio de gordura. Você tem gordura para ser absorvida? Porque se não tiver, também não adianta. Justamente. Então, dependendo do paciente, eu prefiro uma prescrição de vitamina D em formato de gotas ou em cápsula gelatinosa, porque ela já está no meio oleoso dela, ela vai ser mais facilmente absorvido. Então, na minha cabeça, na época, lá em 2016, quando eu terminei a graduação, eu já estava na metade da pós, eu pensava, meu Deus, que perca de dinheiro, né? Da pós-graduação. Terminei a pós, fiquei na farmácia com meu pai. E aí eu ficava mais frustrada ainda, porque tinha muita coisa que eu conseguia fazer pelo paciente, mas o paciente que ele queria me ouvir era aquele paciente que já não tinha mais tanto jeito. Como assim? Tu não dá expectativa? Não é nem isso. É aquele paciente que já é mais idoso e ele tem tempo de lhe ouvir. Uma pessoa mais nova, ela não quer uma conversa porque para ele é chato isso. Então, o que eu fazia com os pacientes idosos era organizar a tabelinha de horários de medicamento, explicar a importância de tomar no horário e ver se tinha alguma interação medicamentosa e orientar. Então, tu ficou ali no balcão fazendo mais orientação farmacêutica mesmo. Tu não chegou ainda a dar início à prescrição e atendimento em consultório, não? Não. Quando eu terminei a pós, eu fiquei só lá no balcão, orientando, fazendo a parte somente de atenção farmacêutica. Era por isso que eu ficava frustrada. Porque eu pensava, tipo, eu fiz a pós para nada, porque a atenção farmacêutica eu fiz na graduação. Então, eu digo, poxa, perca de tempo e de dinheiro. Eu pensei na época. E aí, esse é o nosso erro. Pensar que você está perdendo tempo quando está estudando. Nunca é demais. Nunca. E perdendo dinheiro. E se você pensa só no capitalismo, você não flui, não vai fluir. Dinheiro é consequência, meu pai sempre me disse isso. Exatamente, ele está mais que certo. É verdade. E aí, o que acontece? Terminei após 2017. Aí, 2018, quando eu já tinha terminado tudo, decidi engravidar. E aí eu tomava anticoncepcional na época por questões de cistos, porque eu já sofria de umas cólicas menstruais fortes. E aí uma ginecologista falou que era cistos e o tratamento seria com anticoncepcional. Eu passei 5 anos tomando e depois eu decidi engravidar em 2018. Parei, antes de parar, fiz uma endovaginal, vi se estava tudo ok. Estava tudo ok, não tinha cisto, estava tranquilo. Tá bom, vou parar, né?
Isso aí foi no final de 2017 que eu fiz essa outra. Quando foi em 2018, eu disse, não, eu vou começar a tentar agora. E aí eu comecei a tentar e com 2 meses depois eu comecei com uma cólica absurda, depois que eu parei o anticoncepcional. Inclusive, meninas, quem for parar anticoncepcional, procurar o profissional, procurar ginecologista, porque também não se deve parar o anticoncepcional de uma vez. Verdade, é Não importante o é? acompanhamento. É. Né? A mesma coisa na troca também, né? Tem pessoas Isso. que trocam sem orientação. É isso, só quem sabe realmente o anticoncepcional ideal para você é o ginecologista, né? Exatamente. E aí eu fui louca, né? Que parei assim do nada. Então parei e começou as cólicas absurdas e tal. Eu fui investigar o que era e demorou um pouquinho para descobrir. Mas um pouquinho que eu falo é questão de dias. Só que a dor foi tomando uma proporção grande, fiquei internada e tal. E aí, quando foi olhar a causa realmente dessas dores e tal, era um cisto que tinha rompido dentro de mim, um cisto lúteo. E aí, por isso que eu estava no antibiótico, me sentindo mal. Nesse meio tempo que eu estava internada, eu sempre fazia endovaginal um dia sim, um dia não, para ver se esse líquido estava sendo absorvido, porque eu estava no uso do antibiótico, né, endovenoso. E aí, foi visto que apareceu um cisto hemorrágico. Mas igual, que legal, né? Acabou de romper um, já tem outro. E possivelmente consequência da pausa, assim, de uma vez, do anticoncepcional, Sem orientação, né? né? Aí, o que acontece? Fiquei o tempo lá de internamento necessário. Quando eu tive alta, porque eu já estava sem a medicação endovenosa, quando eu fui para casa, as dores pioraram bastante. E aí, no mesmo dia, eu procurei o médico da emergência. E aí, ele falou, ó, cirurgia amanhã de manhã, a partir de agora, tipo, era 3 e pouca quando ele veio me atender. E ele disse, ó, a partir de agora já alimentação só pastosa até 6 horas, depois das 6, só água até meia-noite, depois disso nem água, vem pra cá que a gente vai fazer tua cirurgia. Tá bom, estado de choque, eu estava na hora, né? Mas tá certo, a vida que segue. Fui lá, fiz a cirurgia, ficou tudo aparentemente bem. E aí, com um tempinho depois, eu com uma cólica estranha. Eu digo, oxe, não era para ter parado essa cólica, né? O que é que ela está fazendo aqui, né? Depois da cirurgia. Aí, eu esperei completar 30 dias de cirurgia para fazer uma ultrassom, para ver se estava tudo certo com a cirurgia e tudo mais. E aí, como eu estava tentando engravidar, quando eu fui fazer cirurgia, eu fiz o beta, porque eu tinha falado que eu estava tentando, deu negativo. E aí, quando é depois de 30 dias de cirurgia que eu fui fazer a ultrassom, porque eu estava sentindo cólica, para minha surpresa e surpresa de todos, estava o meu bebê, Heitor, com 2 meses. Então, tu fez a Meu Deus, cirurgia 2 meses. grávida. Então, eu tô impactada com a história dela aqui. Eu tô Só só observa. ouvindo. Essa cirurgia foi o que tu fez? Eu fiz ela aberta, normal, como se fosse uma cesárea, para Meu retirada do Deus, e cisto tu já tava hemorrágico. grávida. Tava grávida. Passada. Então, E aí foi aquela felicidade junto com o choque, né? Que tu já tava louca pra ser mãe. Já fazia um tempo que tu sempre quis ser mãe, né? toda vida assim eu queria, por incrível que pareça, meu esposo vai assistir, ele vai dizer, não precisava expor isso. Desculpa, amor. Mas toda vida eu dizia que eu não queria casar. Eu lembro que tu falava, fazia, "Oxe, como é que ela quer engravidar sem casar?" Eu não quero casar, mas eu quero ter filho. E aí ele aceitou até. Só que aí depois eu casei, né? Depois eu casei. Depois de Heitor, inclusive. Depois dessa primeira gestação que eu vim casar, né? Mas até então eu só tinha o desejo de ser mãe. Então, quando descobri, fiquei muito feliz. Não sabia se eu ria, se eu chorava, o que era que fazia da minha vida. Porque todo ginecologista aconselha, depois de você fazer uma cirurgia que cortou as camadas aqui, você precisa dar uma pausa de 2 anos para engravidar. E eu não tive tempo dessa pausa. Então, quer dizer que a cirurgia que você fez pra retirar o cisto foi como se fosse uma cesárea. Foi aberta como se fosse uma cesárea. E aí não E abriu com o 30 útero, dias né? tu descobriu que tava grávida. De 2 meses. As Meu contas não batem, Deus né? do céu. E aí, o que acontece? Fiquei com um repouso absoluto.
E comecei a ter infecções de recorrência, infecção urinária de recorrência. E a gente não sabia muito o que fazer, os médicos também não, até porque, tipo, fez uma cirurgia e em cima a gestação, enfim. E aí acabou que com 33 semanas, estava evoluindo, com 31 semanas, 33 na verdade. semanas já é quantos meses? Mesmo? 8. 8 meses. meses, né? 31 semanas, na verdade, eu já comecei a notar muitas coisas estranhas, como o que, por exemplo, Heitor sempre teve um crescimento muito grande, assim, muito rápido. Ele era maior do que os bebês da idade dele, gestacional. E ele também era gordinho. E a minha barriga não aparentava, era bem magrinha, até porque eu não tenho nem porte para isso. E aí, toda vez que a gente fazia ultrassom, até o médico surpreendia tal. Mas com 31 semanas, eu comecei a notar que eu não conseguia dormir a noite inteira, porque faltava fôlego. Eu tinha que dormir meio que sentada. Eu já tinha muita azia, enjoei bastante a gestação inteira. Mas começou a me incomodar ao ponto de não conseguir respirar. E aí, falei para. Eu era acompanhada na época por 2 ginecologistas. Falei para os dois. E aí, eles começaram a ficar com a pulguinha atrás da orelha e dizer: não, vamos investigar isso aqui. Só que aí já era um pouco tarde demais, porque eu já vinha com os sintomas antes. Só que, como sempre, meus exames todos normais. Então, não levanta suspeita. Quando eu vim fazer os exames, foi com 32 semanas, eu fui fazer proteinúria, fui fazer, basicamente proteinúria, que eu fui fazer, que era, assim, de mais importância para o que eu estava com os sintomas na hora. Então, eu inchei bastante e minha pressão começou a subir, assim, drasticamente. E minha pressão é baixa. Meu Deus do céu. Foi tudo muito rápido. Aí não deu tempo de sair o resultado do exame. Quando fui fazer uma ultrassom, que era para fazer uma cesárea de emergência, para Heitor vir prematuro mesmo, aí eu descobri que Heitor já estava sem batimentos. Ele estava com 33 semanas e 6 dias, quando eu fiz a outra. Alguns dias eu já tinha notado que a minha barriga estava muito mais pesada, como se ele estivesse dormindo. Porque a gente sente, né? Quando o neném está dormindo, a gente fica, ei, acorda que eu preciso trabalhar, né? Fica muito pesado. Então, assim, notei que estava muito pesado. Mas eu tinha o sonar em casa, que escuta o coraçãozinho do neném na barriga, e eu desesperei, assim, antes de fazer a outra, porque eu não estava ouvindo. E aí Joseldo me acalmou e falou o que tinha achado, ele me mostrou. Só que para ele era o barulho do coração. Mas para mim, eu já disse a ele, isso aqui é o cordão umbilical, eu tenho certeza. Ainda estava pulsando o cordão, talvez tivesse feito alguma coisa na época, mas enfim, não foi feito e vida que segue. E aí, quando fui fazer essa ultrassom, ele já estava realmente sem batimentos, não tinha mais o que fazer. E ninguém entendia nada. Quando eu vim receber meus exames, foi um dia depois que eu tive Heitor já. Foi numa quarta-feira, eu tive ele na terça. Na quarta-feira eu recebi os resultados e eu estava com pré-eclâmpsia. Né? Tinha evoluído para uma pré-eclâmpsia. Hoje em dia, na minha cabeça, na época não fazia nenhum sentido. Faz quanto tempo isso? 4 anos. Vai completar 5 anos em novembro. Aí, foi lá em 2018. A idade do teu neném, né? Eu engravidei em 2018. O Bento nasceu em 2019. Mas foi em janeiro, né? No caso. Foi bem pertinho. Foi. Bem pertinho da gestação de Heitor. Quase as mesmas semanas, poucas semanas de Novembro diferença. para janeiro, 3 meses. Ô, Elis, e no caso aí fez uma cesárea, foi para tirar ele? Não. Foi normal? Quando a gente perde o neném, não tem a opção de cesáreo, a menos que aconteça alguma coisa muito, assim, de urgência, mas quando a gente perde, o médico ele não tem noção de quantos dias foi que parou, de quantos dias que ele veio a óbito. Não é porque você descobriu quando você fez a ultrassom que foi naquele dia que ele faleceu. Então, era um risco para a mãe, no caso para mim, ter um parto cesáreo, porque poderia ter feito já alguns dias, como eu tinha relatado, né, que uns dias atrás eu tinha ouvido que tinha parado, então eles ficaram com mais medo ainda de fazer uma cesárea, e o líquido amniótico já está ali com proliferação de bactéria, me contaminar e eu morrer também. Sim. Então, é mais viável fazer um parto
normal. Aí teve que estimular um parto normal. Era o que eu ia induzido. perguntar. É induzido. Aí faz o parto induzido. Aí, eu fui lá na Fusan, tive ele, foi umas 12 horas de parto, de trabalho de parto, porque quando começou a induzir, com pouco tempo, eu já comecei a dilatar, mas aí Heitor estava muito em cima, que Heitor adorava a minha costela direita. Eu, inclusive, tenho ela fora do lugar, que Heitor ficava nela. E aí ele estava muito em cima, ele estava na posição de nascer, mas ele estava muito em cima, aí demorou um pouco em trabalho de parto. Mas aí deu tudo certo. Tudo certo, mais ou menos, que eu tive uma hemorragia, a placenta ficou retida e tal. Só que na época não fazia sentido. Estava tudo indo bem, o que foi que aconteceu? E principalmente para ter evoluído. Seria um parto normal, de todo jeito eu queria normal, mas evoluiu com hemorragia, a placenta ficou retida, o que foi que aconteceu? Eu ainda, mesmo tendo normal, ainda precisei fazer a curetagem por conta da hemorragia e porque a placenta não saía. Ela ficou grudada. Toda vez que a enfermeira tentava auxiliar para puxar pelo cordão umbilical a placenta, a hemorragia piorava. Então, não tinha como, né? Eu tinha que fazer com anestesia, porque já diminuía o fluxo sanguíneo e aí conseguiria realmente tirar. E aí foi isso que foi feito. Passei ainda 9 dias lá no alto risco. Meus exames completamente alterados. Aí sim foi que começou a alterar lá, mas nada que justificasse tanto a perca quanto a placenta ter ficado retida. Não fazia muito sentido. E aí, quando foi depois de um tempo que eu perdi Heitor, eu costumo não utilizar o termo perder, mas sim devolver ele. Quando eu devolvi Heitor, com 10 meses depois, eu e José sentou, conversou, já tinha casado também, né? Aí foi nessa época aí, né, que eu casei. Eu casei, perdi Heitor em novembro e em fevereiro eu casei. Não queria também. Ainda não queria porque eu estava vivendo meu luto, né? Mas aí casamos, já morávamos juntos, não tínhamos casado na igreja, mas aí casamos, com um tempo depois, passou 10 meses, eu disse, vamos tentar de novo. Tá bom, vamos tentar. E aí tentei, Mas até então tu não tinha tido nenhuma explicação do que aconteceu. Não, nenhuma explicação. Todos os dois ginecologistas obstétricos ficou sem entender e disse que acontece. Acontece de você estar normal e ter uma pré-eclâmpsia. Até concordo em parte de acontecer. Se eu não tivesse descoberto tanta coisa feita eu descobrir, né? E aí, o que foi que aconteceu? Tentei engravidar, sou muito fértil, graças a Deus. E aí, no outro mês, eu, olha, sentei com o José, vamos tentar engravidar. Beleza. No outro mês, eu estava grávida. Eu fiquei em choque. Eu disse, oi, como assim? Né? A gente ia começar a tentar ainda, né? E já veio. Já veio. Eu descobri, eu estava sentindo enjoada. Aí, 4 dias antes da data prevista da menstruação chegar, eu disse, vou fazer um teste aqui. Tinha um teste em casa. Na verdade, eu tinha um teste de fertilidade, de ovulação, de período fértil. Né, que muitas mulheres não conhecem, mas existe. Não conheci não também. É bem interessante. Tem da Clear Blue, que é de uma marca patrocínio, né? É mesmo. Pra saber se tá Patrocina aí. ovulando, né? Pra ver se tá Já ouvi ovulando. falar, já. É bem interessante. E aparece uma carinha feliz É. quando você tá ovulando. E aí eu sempre sinto quando eu tô ovulando. Tenho todos os sintomas. Eu sinto também quando tô. É bem mais fácil, né? Aí eu, não, vou ver se tá certo. Aí eu testei lá, deu positivo. Foi no dia que eu tentei, inclusive. E aí, quando foi dias depois, 11 dias depois, estava já me sentindo estranha. Fui lá fazer de novo, porque a caixinha do teste de ovulação vem com 10. Você não compra um feito teste de gravidez, vem 10. Eu digo, eu tenho aqui e eu já vi que se você sabe, tem certeza que você ovulou, e você faz o teste novamente, no mesmo mês, e der positivo, der a carinha lá sorrindo para você, é porque você está grávida. E aí eu fiz cedinho, antes de ir para trabalhar, eu trabalhava na época lá em Amaragi, no hospital, que foi, inclusive, indicação da doutora Laís. E aí, antes de ir para Amaragi, fiz o teste,
e deu uma carinha feliz. Eu já comecei a tremer, eu digo, meu Deus, como assim, tão rápido? Mas fiquei sem acreditar, não falei pra ninguém, só José estava comigo e viu, né? E ele disse, não, vamos esperar, quando voltar a gente faz teste, enfim. Aí fui trabalhar, quando voltei, já fiz o teste, já deu grávida de 2 a 3 semanas. Eu digo, como assim, gente? É real isso? Já comecei a cuidar. E aí eu relatei, né, a obstetra. Um deles já tinha me acompanhado na gestação de Heitor, então eu disse, ó, lembra do que aconteceu com o Heitor? Não vamos deixar acontecer, né? A gente conversou bastante nesse dia. E aí comecei a fazer acompanhamento com o que já me acompanhava e com um outro obstetra também. E aí, minha sogra, muito religiosa, estava assistindo televisão um certo dia e estava pedindo a Deus assim para descobrir o porquê que Heitor foi e faltando tão pouco tempo para ele nascer. E aí, ela estava rezando lá a novena dela e assistindo TV e passou uma reportagem da cantora Taeme. Lembro dessa época que ela perdeu um bebê também, não foi? Isso, ela perdeu a neném dela. E aí ela foi investigar por quê. E ela contou o relato. E falou lá trombofilia. Pronto, isso aí deu um estalo na cabeça da minha sogra. Ela pegou e falou com o meu esposo assim, olha, ela já fez já o exame de trombofilia? Joseldo, na hora, disse assim, olha, ela fez tanto exame que deve ter feito. E aí ele me perguntou, disse, não fiz esse exame, vamos procurar. E aí eu tinha pré-natal marcado pelo SUS, como estava lá no postinho, tinha um médico lá, eu perguntei, disse, qual é o exame para saber trombofilia? E aí era tão pouco falado na época que hoje é tudo muito mais divulgado na mídia até, e eu acho isso bastante interessante, por isso que eu vim falar também um pouquinho sobre para as mulheres se atentarem ainda mais. E aí, quando eu perguntei ao médico do postinho, ele falou, para te falar a verdade, eu não sei o nome do exame. Tá bom, obrigada. A enfermeira também não sabia e ficou nessa loucura toda. E aí, no mesmo dia, eu já liguei para o meu obstetra. Outro obstetra que eu estava é da mesma família desse obstetra, enfim. E aí, ele disse, vou falar para o doutor fulano também sobre esse exame de trombofilia. E aí, não me deu resposta de qual exame deveria ser feito. Minha mãe é agoniada, né? Foi lá procurar no Google e achou um dos exames, que na verdade os exames de trombofilia são vários. E aí ela achou um que se chama MTHFR. A gente notou na mão e saiu lá para o laboratório para fazer. Eu já estava grávida, né? Então, fiz o exame de MTHFR. Saiu o resultado num domingo. E aí, quando eu peguei o resultado, eu já vi que eu tinha a mutação, que é uma mutação genética. Eu digo, poxa, isso não é um bom sinal. E aí já falei para os 2 obstetras e tal. Um deles falou assim, olha, marcar com urgência hematologista. Desde o domingo mesmo já comecei a procurar hematologista para tratar, porque é uma doença que vai coagular o sangue com mais facilidade. E o que possivelmente aconteceu com o Heitor foi que as 3 artérias que ficam no cordão umbilical foi entupido por um coágulo de sangue e não passava nem nutriente nem oxigênio para o bebê. E aí, em consequência disso, leva também a pré-eclâmpsia e tudo mais. Então, já fazia um pouco mais sentido do que tinha acontecido. E aí, desde que meu obstetra, na época, viu o exame, ele já pediu para mim fazer uso de anticoagulante via oral. E eu comecei a utilizar porque já prevenia a pré-eclâmpsia. Mas aí, eu tinha consulta marcada com ele na quarta-feira. Na quinta-feira, eu consegui também uma ultrassom e a hematologista. Ele pediu para eu não iniciar ainda as famosas picadinhas de amor, né, que é o tratamento da trombofilia, que não tem um tratamento antes da gravidez. Você precisa estar grávida para começar a tomar as picadinhas de amor, que a gente chama, que é Cleaxane, que é uma heparina. No caso, tu ia substituir o comprimido, né? Ia parar o comprimido e ia entrar com Clexane, né? Isso. E tem casos que eles pedem para fazer os dois juntos. E aí ele falou, continua
antiagregante plaquetário, e aí a gente espera até a tua hematologista ver qual a dosagem correta da Cleoxane, porque ela tem várias dosagens, tem 20, 40, 60, enfim. Aí tá bom. Fui fazer no outro dia a ultrassom. Quando eu fiz a ultrassom no outro dia, o coração dele já tinha parado. Estava com 7 semanas do meu segundo bebê, e aí já não deu tempo nem tomar a Cleoxane. Mas mesmo assim, na parte da tarde, eu fui para a hematologista, ela passou mais uma série de exames para, no próximo, fazer tudo direitinho. E aí a gente perguntava, né, gente, por que que ninguém pede esses exames de rotina? Porque não tem escrito na testa da Com gente, certeza, né? com certeza. Que eu acho, particularmente, ainda uma negligência muito grande. E aí, quando eu toquei nesse assunto, que eu comentei com o médico na época, né? Por que não pedir isso? Aí ele falou, porque só é comum pedir esses exames de trombofilia após a terceira perca consecutiva sem causa aparente. Eu digo, peraí, é o que eu ouvi mesmo, você precisa perder 3 vezes o seu filho para começar a investigar o que é que você tem. É negligente isso, né? É. Mas aí, na ortomolecular, é aí que entra tudo, a gente pede de rotina esses exames. Perfeito. Não o MTHFR, que é mais um exame genético, mas um outro que dá para você ter uma noção, juntando o quebra-cabeça, se você tem uma mutação MTHFR, por exemplo, que é o exame de homocisteína. Né? Que hoje em dia, particularmente, nenhum paciente meu fica sem fazer homocisteína, de homem a mulher, criança, enfim. Todo mundo passa pelo exame de homocisteína, porque não tem como saber. E por que um homem precisaria fazer esse exame, por exemplo? É um marcador de risco cardiovascular. Homem tem coração, tem circulação. Então, se coagular esse sangue, se essa homocisteína estiver elevada, vai criar um coágulo sanguíneo, vai ocasionar ali um infarto, um AVC, uma trombose. Isquemia, né? Uma isquemia. E aí a gente, tipo, por que não cuidar antes de acontecer? Né? Já que não vem dizendo assim na testa da gente, quando a gente nasce também não vem na nossa certidão de nascimento, né? O que é que a gente tem, o que é que não tem. E aí eu acho bem interessante de fazer esses exames para a gente ter uma noção. E, por incrível que pareça, uma das coisas que eleva muito a homocisteína é a falta de B12, B6 e ácido fólico. Então, tipo, a pessoa que não acreditava que as vitaminas faziam efeito, fui vítima da pior forma possível, 2 vezes, de falta dessas 3 vitaminas, né? O ácido fólico, aí muita gente deve perguntar assim, mas tu não fazia uso de ácido fólico durante a gestação? Fiz uso do ácido fólico. Porém, quem tem mutação da MTHFR não metila folato. Tem que ser já introduzido o metilfolato, É, no o caso. metilfolato. E o metilcobalamina. Então, não pode ser nem B12, nem em forma de ciano, cobalamina, que não vai absorver. Inclusive, pessoas que têm essa mutação, assim como eu, pode ter um bebê autista. Tem uma probabilidade maior, no caso. Por conta da questão de você tomar o ácido fólico. Porque se você não está metilando, ele se torna tóxico tanto para você quanto para o feto. Entendi. E aí vai degradando o sistema neurológico, é bem interessante isso. Né? Porque o ácido fólico, que é a B9, ela é justamente para a prevenção de doenças neurológicas na criança. Sim. E ver que controverso, né? Tipo, um negócio que é para prevenir pode ocasionar um autismo, por exemplo. Não é só isso que ocasiona o autismo, né? Mas é um dos fatores de causa, que é pouco falado, inclusive. Aí eu acho bem interessante, depois que eu estudando tal, foi que eu percebi que pode haver, se Heitor tivesse aqui, ele tinha uma grande chance de ter autismo. Então, tipo, abriu minha cabeça e muito. Mas quando foi que eu vim entender tudo isso? Então, em 2019, quando eu perdi o meu segundo bebê, que chamamos carinhosamente ele bebê estrelinha, por ter passado um curto período aqui na Terra com a gente. E aí, em 2019, quando eu perdi ele, eu estava em trabalho de parto e eu tinha pago o curso de ozonoterapia.
Foi justamente, tipo, 5 dias antes de acontecer o curso, eu fiz a ultrassom e vi que meu bebê estava sem batimentos. Chorei, vivi meu luto, obviamente, mas eu pensei, se eu não for para o curso, vai adiantar alguma coisa? Não vai. Não vai trazer a vida dele de volta, independente de eu estar em casa ou não. E como do primeiro de Heitor, né, eu tive hemorragia, o ginecologista ele não aconselhou eu ficar na nossa cidade. Eu precisava ir tipo para o IMIP, que tinha um suporte maior para mim, devido a se acontecesse a hemorragia do jeito que aconteceu do primeiro, porque foi uma hemorragia muito forte, que fiquei lá 9 dias internada, no alto risco e tal, enfim. Aí eu disse, não, de todo jeito o curso é em Recife, eu vou ter que ficar lá. Então, vou assistir a aula. E aí trabalhei bastante minha mente, minha sogra ajudou muito nesse processo, que minha sogra tem uma fé que é inabalável. Então, em todas as dores que ela sente, que ela vive, ela dá muita força para quem está do lado. E foi um dos motivos assim que eu consegui também ir para o curso. Foi todo mundo, minha sogra, meu sogro, meu esposo, minha mãe, todo mundo para Recife. A gente foi de mala e cuia sem saber quando poderia voltar, porque ninguém sabia quando era que meu bebê queria nascer também. Né? Eu precisava esperar o meu corpo fazer o processo de expulsão, porque eu não queria fazer o parto induzido de novo, por traumas que E não tinha nenhum perigo, não, tu ficar esperando? eu fiquei mantendo contato assim com o ginecologista. Aí ele, ó, se até tal dia não entrar em trabalho de parto, a gente vai induzir. Eu, tá bom, vou segurar até lá. Porque assim, o trabalho de parto normal... Paloma, o teu foi normal ou cesárea? Os dois. Os dois. Não, eu entrei em trabalho de parto. Eu queria parto normal, mas eu não consegui. Fui até, tipo, quase 9 centímetros e tive que fazer uma cesariana de urgência. Ah, entendi. Mas tu sabe, né? O processo como é que é. Bem Então, doloroso. bem doloroso. Não é nada que você vá morrer, né? Porque senão teria morrido um bocado de mulher, né? Principalmente antigamente, onde não se existia um cesáreo. Mas é ruim o É muito processo. doloroso. Aí Eu também tive hemorragia depois. Foi é bem complicado. traumatizante pra mim. Aí a gente já fica com medo, né? Tipo, tive uma hemorragia, tive um trabalho de parto difícil. Enfim, o parto induzido, ele é, na minha opinião, né? Experiência que vivi, é pior do que o parto normal. Por quê? O parto normal, a gente começa com contração e ela é espaçada. Dá tempo de você É, respirar. verdade. E o induzido já começa... eles colocam na veia. Isso. E com quanto tempo tu começou a sentir as contrações? O meu tentou primeiro, o de Heitor foi logo vaginal. Sim. Colocou os comprimidos, né? Que antigamente era vendido em farmácia, hoje em dia é proibido. Já faz um bom tempo que é proibido, né? E aí fiz 4 comprimidos. Só com ele já induziu o parto. Que já estava perto, já estava perdendo o tampão mucoso, então ia nascer prematuro de todo E tu jeito. passou 12 horas nesse trabalho induzido. Uhum, desse jeito. Com dores. Bem Com difícil, dores. viu? Aí, o ruim do parto induzido é isso, você tá com a dor, só que ele não dá a pausa da contração normal do tempo que seu corpo leva para dilatar, e aquela coisa linda, maravilhosa que a gente vê no parto humanizado, né? Ele é uma contração seguida. E no Ela, teu caso foi assim, foi pior, porque tu sabia que teu bebê não ia vir pra exatamente. você, né? É, Acaba sendo bem mais pior. traumatizante. Não tem a força do bebê para Verdade. fazer, então é a sua força 100% sozinha. você, esse trabalho. É você e você, né? É igual aquela música, né? É você, Deus e mais ninguém, né? Verdade. Então, foi basicamente isso. E aí eu não queria passar pelo processo de um parto induzido de novo. Eu digo, eu não vou fazer isso. Todo mundo fala que o parto normal não é horroroso, então vai ser com parto normal, não vai ser induzido. E aí minha sogra rezando de um lado, minha mãe orando de outro, e fui embora fazer o curso de ozonoterapia, em trabalho de parto, porque eu comecei a sangrar e comecei a ter contração. E aí eu... Com quantas semanas? 7 semanas, estava pequenininho. Só que aí uma coisa que eu não sabia é que, eu digo, vai ser mais tranquilo do que Heitor, porque Heitor não. Heitor estava com 33 semanas, Heitor era um meninão. Quando eu digo que ele era grandão, ele era enorme. Sabe quantos centímetros Heitor nasceu? 48 centímetros. Grandão? De Com 8 meses, 8 né? meses.
Meu filho nasceu com 52 centímetros. 4 centímetros de diferença. Quantos quilos ele é? Ele estava perdendo peso porque Ah, não foi, estava já tava chegando. perdendo, né? Aí ele nasceu magrinho, com 1 kg e 505. Mas, eu digo magrinho, mas é a fase que o neném começa a A pegar ganhar peso, peso, né? verdade. Então, não era tão magrinho. Para uma criança da idade gestacional de Heitor, ele era até gordinho. Entendi. Então, E eu já tinha comi, não. perdido peso, Já né? já tinha perdido peso. Eu notei nas últimas ultras, até comentei com o obstetra, um dos obstetras falou que ele estava dentro da fase, dentro padrão, do né? padrão que é considerado normal. Só que então era muito grande, então ele não estava no padrão dele. Entendi. Então tinha uma coisa errada. E aí eu digo, não, eu vou tentar o parto normal mesmo. Aí fui para lá pro curso, tudo mais. Ficava indo no banheiro para dar umas agachadas e com sangramento e para ver também se não estava evoluindo para hemorragia, né? E aí fui primeiro, segundo dia. Primeiro dia eu não aguentei passar o dia todo no curso. Quando foi umas 5 horas da tarde, começou uma contração em cima da outra. Eu digo, olha, professor, licença aqui, mas o negócio está apertando. Cheguei em casa, falei com o meu obstetra, ele, não, ó, toma um Buscopan para aliviar e vai me contando. Tomei o Buscopan, tomei um banho morno, acabou a contração. Eu digo, meu Deus, não acredito, né? E aí, no outro dia, já amanheci com contração. Mas deu para ir para o curso, fui para o curso, fiquei até o final. E aí, era o curso sábado e domingo, fiquei o domingo inteiro. Na segunda-feira, fui novamente dar entrada no IMIP. Digo, vou lá olhar o que está acontecendo, né? Um dos médicos que estavam me acompanhando falou, tu está sangrando todos os dias, está saindo alguns pedaços de sangue, como o neném é pequenininho. Vamos fazer um ultrassom para ver se já saiu? Só que aí eu falei, então, se saiu, tem alguma coisa errada porque eu tô com contração. Deveria ter parado, então, né? Mas aí ele falou, não, vamos fazer um ultrassom para ver como é que tá. E aí meu plano é do lado do Recife também, é o Apvida. E aí eu disse, não, eu vou passar primeiro no IMIP. Se não fizer ultrassom, eu vou pro Apvida. A Pivida também patrocina, a gente tá fazendo É. muitas propagandas aqui. Quero patrocínios. Pelo menos uma diminuição na parcela, né, do plano. Com certeza. Qualquer porcentagem já E aí, fui lá para o IMIP primeiro. Fiz a triagem, falei toda a história. Tinha uma médica super gente boa. Não lembro o nome da coitada, mas era um amor de pessoa. Estava estagiando ainda, mas super capacitada. Ela estava só, a supervisora dela estava em uma outra sala ao lado. E aí ela falou, eu vou fazer um toque em você, pode ser? Eu disse, não, pode ser. Fui lá fazer o toque. Aí ela falou, não. Ela falando em toque, eu já tô... Toque é traumatizante demais. Mas ela foi super de boa, bem tranquila. O único problema foi que ela foi cautelosa até demais, mas eu gostei dessa cautela dela. Ela disse, não, vou colocar o espéculo. Vou ver como é que está o colo do teu útero. Porque eu visualizando é melhor do que eu sentindo. E outra coisa, eu vou colocar a gás e vou ver se tem odor. Porque se tiver odor, a gente precisa induzir esse parto. Digo, não, tá bom, tudo certo. Ela foi super cautelosa, abriu lá, colocou o espéculo, cheirou a gás, sem mimimi. Cheirou mesmo a gás. Só, não, tá tudo tranquilo. Vou chamar a médica para supervisionar, só que não... eu já estava em trabalho de parto, já estava dilatando, aí ela até falou assim, daqui a algumas horas tu tem teu bebê normal. Então, se quiser esperar, eu disse, não, por mim eu espero, tá tranquilo. Só que por ela ter colocado o espéculo, induziu ser mais rápido o negócio, aí começou a piorar a contração. E ela foi, porque pra gente, né, foi 10 minutos, mas pra mim era 1 hora que ela tinha ido chamar a médica e não voltava mais. Eu digo, meu Deus, cadê essa mulher? A tadinha. E aí, quando ela voltou, ela falou, não, a médica falou que eu fiz todos os exames que precisava, você está indo bem, então você tem a opção de ir para casa, porque você não tem uma hemorragia, você não tem o porquê tá aqui. Eu digo, não, então eu vou para casa.
né? Mais confortável do que estar no âmbito hospitalar. Então, fui lá. Quando eu estava saindo, aí minha mãe falou, não, vamos fazer um ultrassom? Vamos para o plano? Eu fui lá. Só que caí no meio do caminho, meu filho já estava Começou a com sentir muita dor. contração. Tava bem ritmada, uma atrás da outra. Digo, eita, gente, não sei se vai dar tempo não, hein? Passei pela triagem, passei pela médica. E aí, quando eu passei pela médica, ela disse, vamos fazer um toque. Eu disse, meu Deus, de novo, outro toque aqui. Mas tá bom, né? Vida que segue, vamos fazer o toque. Ela fez o toque, ela disse, nossa, o saco gestacional já está na minha mão. Eu vou colocar a ultrassom para você fazer, mas eu acho que nem dá tempo de tu fazer essa ultrassom. Eu vou colocar porque o colega, né, de profissão pediu, tá? Mas por mim não faria não. Tá bom. Desci para a sala de ultrassom, andando mesmo, que já era para acelerar o processo. E aí fui lá, quando começou um montão de gente na minha frente, passando, eu já fui perdendo a paciência. Minha mãe foi lá para dizer, ela tá com dor, vê se encaixa, né? Coloca primeiro ela. Enquanto minha mãe estava lá, tentando negociar, eu já estava indo embora. Já perdi a paciência, fiquei sem paciência. E minha mãe falou, tu vai para onde? Eu digo, não, vou voltar para casa, não vou ficar aqui, não. Eu acho que até hoje estão me chamando lá, porque eu não dei satisfação nenhuma. Só saí, estava com muita contração. E aí meu esposo estava na porta e falou, e aí, resolveu? Eu digo, então, tá para fazer ultrassom ainda, tem um monte de gente, eu não vou esperar, estou com muita dor, eu vou para casa. A gente estava na casa da prima dele. E aí a gente foi voltar para casa de Conceição. E quando chegou no meio do caminho, aí eu tive o bebê dentro do carro. Aí eu digo, agora já passou, já está tranquilo. Aí fui para casa, tomei um banho, só que lá no curso de ozonoterapia é um outro mundo, diferente da medicina convencional. Então lá eu comecei a descobrir que a trombofilia é um fator genético, sim, mas tem outros causadores da elevação da homocisteína. Tem a questão da absorção da B12. Muitas vezes a gente não consegue absorver por conta de falta de ácido estomacal. Eu já tinha um refluxo, então na minha cabeça começou a abrir tipo um mundo. Aí eu conheci também a doutora Isabela, que inclusive é daqui, Isabela Santiago. E aí ela falou sobre a ortomolecular. Olha, tem uma professora que ela é perfeita em ortomolecular, eu acho que tu deveria fazer o curso dela. Só deu tempo de chegar de Recife, já entrei em contato com ela e fui fazer o curso. E era eu assistindo o curso de orto, né, e com meus exames assim no meu colo. Eu olhando, nossa, como é que meu exame não está alterado e está em níveis que não estão otimizados? Porque na ortomolecular, como é que a gente trabalha? A gente trabalha com a prevenção de doenças. Basicamente é isso. Deficiências nutricionais, através de exames. Então, sabe aquele valor de referência? A gente não olha por ali. A gente até utiliza ele para fazer uma técnica chamada técnica do quartil. E essa técnica do quartil, você faz com o menor valor de referência e o maior valor. Você subtrai um pelo outro, divide por 4, e daquele valor você já tem um quartil, vai fazendo 4 contas seguidas, fora essas que a gente já falou agora, para você entender em qual nível deve estar seu exame. E isso é de forma personalizada. Por quê? Por exemplo, a vitamina D, como a gente tinha falado anteriormente, o valor excelente para a população em geral é acima de 60. Tem alguns profissionais que ficam com receio de ter lá acima de 60, de 100, 120. Mas isso é de acordo com cada literatura também, com o que você acredita. Tem muito do que o paciente também se queixa para você, porque a gente não é somente números, né? A gente precisa ver o que é que o paciente está sentindo. E eu que o diga, né? Que meus exames não mostravam nenhuma alteração, mas também não era avaliado pela essa técnica do quartil, porque é uma prática da ortomolecular. E aí eu comecei a pegar todos os meus exames e vi que nenhum estava em valor ótimo. As vitaminas a gente quer no último quartil, no quarto quartil, porque se eu sou composta por vitaminas e minerais, eu preciso estar em valores elevados de vitamina para meu corpo funcionar. Com certeza. Né? Então,
B12, que é uma das causas, ela baixa, aumenta a homocisteína. B12 tem que estar acima de 600. A minha B12, na época das percas, era 311. Então, estava muito longe do mínimo que deveria estar, que era 600. Tu estava mais ou menos na metade. Então, ali começou a fazer sentido na minha cabeça. E, sinceramente falando, eu comecei a estudar ortomolecular para me tratar. Não foi nem me tratar. Eu acho que o termo correto de utilizar é entender o que era que estava acontecendo. Porque ninguém tinha uma solução de dizer, ó, tu está sentindo isso, isso e isso, mas teus exames não mostram. Eu dizia, não, gente, não é possível que seja da minha cabeça. Comecei a dizer, não, realmente não é. Fiz as contas possíveis e impossíveis, todas as técnicas de quartil em todos os meus exames, e comecei a anotar alterações. E eu comecei a pegar exames meus antigos, da época da fibromialgia, e já estavam alterados. Só que aí é que tá. Tem gente que começa a criticar a medicina convencional a partir daí. E já eu não vejo por esse lado. Porque, assim, até então, lá em 2017, quando eu terminei a graduação, a pós-graduação, eu tinha o mesmo pensamento de olhar pelo valor de referência. Porque era o que a medicina convencional tratava e o que era ensinado na faculdade. Eu acho que eu não tenho como cobrar de você uma coisa que você não aprendeu. Se sua mãe não lhe ensina a, deixa eu ver, ser organizado, você, quando casar, vai ter organização na sua casa. Se sua vida inteira foi ser desorganizado. Acho que não tem como cobrar uma coisa que você não foi ensinado a fazer. Então, E até porque a ortomolecular é muito nova também, né? Então, assim, a gente não pode estar comparando coisas que, se já é valor de referência, o próprio nome já diz, valor de referência. São estudos que mostram aquilo, né? A partir de coisas que não batem, como, por exemplo, seu caso, foi estudado outras medicinas, como, por exemplo, a ortomolecular. Então, acho que tudo tem seu tempo para ir se adaptando na medicina. Né? Feito você falar, a gente não pode estar criticando, porque a gente tem que entender que evolução a medicina está indo. exatamente. Não é verdade? E é um salto muito grande, né? Porque Isso. isso eu estudei lá em 2019, a orto. Hoje em dia, Já eu está bem, né? Tá bem. Mesmo os médicos, né, que são da medicina convencional, eles já têm essa visão. Com certeza. Já tem outra visão nessa Né, questão. do que antigamente. Aí vem essa questão também muito de nutrologia, né, que modificou bastante. A gente teve um episódio com a doutora Juliana, que é nutróloga, ela falou bastante dessa questão de coisas de referência, ela não vai muito, não foi? Ela chegou a citar. Então, assim, é feito você disse, é uma coisa que, graças a Deus, as pessoas estão começando a... Eu vou pra Elis, minha gente. Gente, não tem condições, não tem condições. Não, Valor. adorei, Elis, essa técnica. Não é? tem Já vai pra casa. condições. Ô, Elisa, aí no caso hoje, no teu consultório, tu atende que queixas? Qual é o teu isso que eu ia foco, perguntar. né? É prevenção? É o quê? Ou é tratamento? Pessoas que querem engravidar? Como é? O que é que tu... Qual é teu nicho? Então, quando a gente trabalha com ortomolecular, a gente não tem como ficar com um nicho só. Por quê? Porque a ortomolecular é diferente da medicina convencional, porque na medicina convencional, como é que acontece? Se eu tenho uma dor, por exemplo, da fibromialgia, eu trato com o reumatologista. Se eu tenho a trombofilia, eu vou para o hematologista, que é a parte sanguínea, né? São duas patologias que eu tenho. Então, são com dois profissionais diferentes. Na ortomolecular, não é assim. Um profissional, ele precisa entender todos os sistemas. Entendi. Então, assim, se você tem uma queixa, a gente não faz diagnóstico. Quem não é médico, não é para fazer diagnóstico. Sim. Então, você não vai para mim para buscar um diagnóstico. A gente vai procurar deficiências nutricionais e o porquê que seu corpo está dando esses sinais. Porque se você tem, por exemplo, como eu tinha, unhas fracas, tem alguma deficiência nutricional. Às vezes, a gente acaba descobrindo uma coisa muito maior, como, por exemplo, uma homocisteína elevada que pode desencadear uma doença cardiovascular. Então, no caso, por exemplo, tu pega a parte clínica. Isso. A paciente está com alguma queixa, diz, eu vou em ELIS para identificar. E aí tu vê os exames, dependendo do que você identifica, você também encaminha para algum profissional específico, não é isso? Isso. Seria praticamente isso. Por exemplo, eu peguei um paciente já tem um tempo,
um paciente que já tem 50 e poucos anos, de sexo masculino, e ele já fazia uso, ele veio para mim, na verdade, querendo fazer ozonoterapia. Só que as pessoas acham que, inclusive, eu recebo muito essas perguntas no direct. Qual o valor da ozonoterapia? Então, a ozonoterapia tem insuflação auricular, retal, vaginal, tem autoemoterapia, tem aplicação local de dor, subcutânea. Então, são várias aplicações e que a gente só sabe depois de uma consulta. O que é Da que vai avaliação. precisar para definir o protocolo. E outra coisa, é todo mundo que vai chegar e vai dizer assim, eu quero fazer ozonoterapia, gostei muito do resultado em fulano e tal, que postou lá, e eu quero fazer o que ele fez. Não. Você precisa, né? Tem que ver se ele precisa, não é isso? Se precisa, e também tem a questão de se seu corpo vai absorver. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um hipertireoidismo descompensado é uma pessoa que não pode fazer ozonoterapia. Ela só pode fazer ozonoterapia se o hipertireoidismo dela tiver compensado. O que a gente chama de compensado? Ele pode até estar desregulado nos exames até certo ponto, mas se ele esteja fazendo uso de um hormônio passado pelo endócrino dele. Então, ele está fazendo um acompanhamento. Sei. E aí, esse paciente chegou justamente assim, eu quero fazer ozonoterapia, eu estava indo em uma outra cidade fazer com uma outra pessoa e eu já faço a prática. Tá bom. Com quem era? Ele até chegou a me falar quem era, eu conheço a pessoa. Não sei se ele só chutou, enfim. Eu perguntei, tá bom, cadê os seus exames? Ele falou, não, mas eu já faço com ela. Ela já tinha autorizado, já faço autoemoterapia. Eu digo, olha, então, eu não faço dessa maneira. Eu preciso ter os exames atuais. E quando a gente pediu o TSH, ele estava com hipertireoidismo descompensado, ele não poderia fazer. Ele estava com TSH de 0,01. A tireoide dele estava extremamente acelerada, estava tomando medicação, mas estava numa dosagem correta. Eu perguntei, você faz quanto tempo na endocrinologista? Faz uns 2 anos, né? Então, né, colega, é que assim, a gente tem um problema hormonal, tá tomando um hormônio, a gente não pode deixar de ir Isso. lá no médico, né? Que ele tem que ajustar a dose e tal. E aí tem várias pessoas que não têm essa consciência de, eu tô tomando o medicamento, eu não preciso voltar, mas tem que voltar. Sim, com certeza. E aí eu pedi para ele voltar lá. Ele me deu uma enrolada básica, não voltou. Aí voltou depois de um tempo para mim, querendo refazer os exames para ver se tinha normalizado. Eu, então, melhorou a taxa? Viu o que estava acontecendo? Então, não fui não, é que o plano atrasou e tal. Eu digo, então, eu vou solicitar os exames mais uma vez, mas se tiver do mesmo jeito, eu não vou fazer. Aí ele fez os exames, estava do mesmo jeito, até porque ele não tinha mudado nada. Então, não tem como o corpo se adaptar sozinho. Aí eu voltei ele para o endócrino. Aí agora sim, a gente está acompanhando ele, está fazendo acompanhamento com endócrino, ainda não chegou no nível que pode fazer ozonoterapia, e quando chegar o momento correto, a gente vai sim fazer ozonoterapia nele. Mas muitas pessoas têm essa dúvida, eu vou chegar lá e vou fazer ozonoterapia. Não é assim. Vai precisar fazer exames, sim. Tem gente que quer, na primeira vez que me vê na vida, quer fazer ozônio. Não faço. Até porque o ozônio, ele é feito a partir do oxigênio medicinal. E a gente respira oxigênio. Quem carrega o oxigênio para o nosso corpo são as hemácias. Se eu tiver uma anemia, dependendo de como é que esteja essa anemia, o ozônio ele tem um peso molecular alto. Vai degradar essa minha hemácia, vai estourar a minha hemácia. Se você já tiver uma anemia, ou pelo menos uma deficiência de algumas vitaminas e minerais, onde ela já esteja frágil, quando eu colocar o ozônio, eu vou provocar uma anemia. Então, eu vou estar provocando uma doença. O meu propósito é prevenir, inclusive, não ocasionar uma patologia. Então, é meio que isso. Você chega lá, a gente faz uma avaliação, uma série de perguntas, e eu faço um exame também chamado biorressonância magnética, que é onde você segura uma canetinha e, ela a partir do mesmo princípio do eletrocardiograma. Então, é através de ondas magnéticas que vai ver
em quantos hertz, falando de física já, né? Em quantos hertz seus órgãos vitais estão? Existe uma frequência mínima e máxima para o coração estar. Existe uma frequência mínima e máxima para o fígado estar. Cada um tem uma frequência em hertz. Essa biorressonância, você não precisa de coletar sangue nem nada tipo, você segura um bastão em 60 segundos, que é 1 minutinho, você faz a leitura do corpo por inteiro e já avalia se as vitaminas e minerais, aminoácidos, coenzimas, elas vão estar na ressonância. Então, não tenho como saber, por exemplo, se me mostrar que a vitamina D está baixa, eu não sei quanto é que está em exames laboratoriais, porque ela me diz em física quântica. Antes de existir célula, existe um átomo. Né? Então, a parte bioquímica é a partir da célula e a biorressonância já é a parte biofísica antes da célula existir. Então, qualquer deficiência na célula, na formação da célula, lá na mitocôndria, já vai acusar lá na biorressonância. Mas é um norte que eu tenho para procurar. Se teu órgão não está nos hertz corretos, por exemplo, teu fígado não está nos hertz corretos, quer dizer que ele está sobrecarregado. Vamos investigar uma gordura no fígado ou algo parecido. Às vezes, quando eu descubro uma esteatose hepática, dependendo do grau, se for um grau moderado a grave, o que acontece? Essa pessoa já é uma pessoa pré-diabética. Aí eu vou lá e encaminho para o endocrinologista. A gente faz um trabalho em conjunto. Existem casos que... Esse caso que eu vou falar é bem polêmico, tá? Existem casos que a gente consegue, sim, ter uma reversão da diabetes. Mas é o diabetes tipo 2, o diabetes que está recente, não se tornou de forma crônica, tem uma resistência insulínica evidente. E um dos casos que eu gosto de citar bastante é o caso do meu pai. Meu pai estava com uma esteatose hepática em um grau grave, onde os exames bioquímicos dele, o gama-GT, que na ortomolecular a gente quer que ele esteja em nível ideal, ótimo, que é em 16, o dele estava em 140. Meu Deus do céu. Para a medicina convencional, já pelo valor de referência, não pode estar acima de... dependendo do laboratório, acima de 50. Dele estava 140, então toda forma estava alterado. Onde a gente teve um trabalho com o reumatologista dele, que ele tem artrite reumatoide, então essa elevação do gama-GT seria pelo corticoide que ele estava tomando. Então, ele ajustou a dose, nós fomos ajustando, suplementando e, mais uma vez, os suplementos que eu não acreditava, né, fitoterápicos, nutracêuticos que a gente utilizou. Tu gosta muito também de prescrever resveratrol, né? Coenzima Q10, magnésio. Inclusive, em uma das prescrições, que foi até lá na Farmaviva, e teve o resultado em 30 dias. E foi? Foi coenzima Q10, ácido folipoico, silimarina, metionina, coloquei o zinco quelado, coloquei vitamina E, vitamina C, e aí a gente teve selênio, eu coloquei também, e aí a gente teve uma reversão, tanto do gama-GT, porque em 30 dias a gente diminuiu, ele foi para 24, então você já imagina, 140 para 24. Em um mês, né? Realmente. 30 dias é muita coisa. Óbvio que teve a ajuda de alimentação, Sim. ajuste na medicação dele e tal, mas o quão é importante a gente... Sim, a suplementação adequada, né? Então, correta. De uma forma personalizada. Então, foi, um divisor de águas que eu disse, olha, tem aquela história, santo em casa não faz milagre, Mas dessa vez fez. Ô, Elis, e você pretende engravidar ainda? Você está se preparando? Seus níveis já estão todos ok de vitamina? Está sempre acompanhando, no caso? Hoje em dia, a minha vitamina D, né, não subia de 17, 20. O máximo que chegou foi 22. Hoje em dia, a minha vitamina D, eu fiz recentemente, estava 94,1, né? A B12 ainda eu considero ainda baixa, porque estava... Mas eu não estava fazendo uma suplementação tão eficaz. Quando está assim, eu prefiro ela sublingual. Em forma de metilcobalamina. Ela estava 525,
eu pretendo deixar ela ali em 900 para manter uma... Então, quando você conseguir chegar realmente na todas as taxas adequadas, é que você vai tentar novamente engravidar. Isso, aí eu tento, e quando tiver o positivo, aí tome as picadinhas de amor, né? Injeçãozinha na barriga. Porque, assim, é bom a gente lembrar e salientar que a ortomolecular, ela tem muita coisa boa, mas que a gente não pode deixar os outros tratamentos Sim, com da certeza. medicina convencional. Então, não é porque eu estou suplementando que eu não vou fazer uso da Cleaxane, que é da medicina convencional. Eu preciso, até porque é uma mutação genética que eu tenho, né? Sim. Eu preciso fazer o uso e o tratamento, ele tem início e tem fim. É o que muitas vezes a gente da ortomolecular não concorda com alguns tipos de tratamento, como, por exemplo, você tem a data de iniciar, mas não tem a data de terminar. E até porque a gente vê, nós farmacêuticos, a gente vê muito isso na graduação, né? Que o tratamento, ele tem um início e tem um fim. Até por conta de efeitos colaterais que pode ocasionar. Então, precisa, às vezes, de mudar de medicação como estratégia, utilizar o uso off-label de outro medicamento para dar uma enganada no organismo. Então, é isso que a gente precisa ter em mente para fazer. Concordo que precisamos tomar medicamento, mas com acompanhamento, né? Nada de fazer automedicação e estar sempre visitando um médico da medicina convencional para que a gente não esteja feito o paciente que eu falei anteriormente. Estava tomando a medicação? Estava, mas não estava na dose ideal que ele precisava para o corpo dele naquele momento. Então, isso é um erro muito grande que a gente acaba... Nada sem acompanhamento tem um bom resultado, até as suplementações. Isso. Né? Então, tudo tem que ser realmente na medida certa, nessa parte personalizada. Pois assim, foi... Muito interessante, Elisa. Fantástico, Eu acho que eu vou viu? assistir esse episódio, vou fazer até pipoca. Porque foi muito Foi interessante. porque do mesmo jeito que sua sogra viu a televisão, a cantora, uma mulher que pode estar vendo também Com certeza. esse episódio pode se identificar. É muito importante, assim, você ter dividido essa sua experiência com a gente, né, contando, porque esse é o objetivo do PharmaCast. É a gente estar trazendo informação real, de confiança, para as pessoas terem uma referência e buscar ajuda se vê algo diferente. A gente tem que incentivar as pessoas de, claro, se prevenir, que é o mais importante. Mas caso se identifique alguma coisa, um cansaço, uma unha quebrada, também procurar ajuda, não esperar chegar no extremo, né? Que esse é o importante da... Até a gente aprende, foi o que a gente estava conversando ontem. Os últimos episódios todos, né? Mas de ontem até hoje foi só aprendizado. Esse PharmaCast está sendo muito rico para a gente, que a gente está aprendendo Está aprendendo bastante, muito. né? E, enfim, e é gratificante a gente poder ajudar também as pessoas a conseguir se conscientizar cada vez mais, né? Elis, muito obrigada, viu? Doutora, foi Quem fantástico. agradeço. Liga aí seu Instagram para as pessoas acompanharem. Doutora Elis sempre fala muito, né? No Instagram, dá muitas dicas. Então, assim, é bem interessante estar seguindo Tem o Instagram. várias postagens lá sobre vitaminas e minerais. Eu falo muito em stories também de alguns valores de exames, onde a gente pode otimizar assuntos, às vezes, um pouco polêmicos, porque não são exames que são comuns a gente pedir, então muitas pessoas se questionam por que tantos exames, mas como a gente trabalha com a parte de prevenção, eu gosto muito de falar isso nos stories e tá colocando lá no feed também, porque o que aconteceu comigo foi muito válido de orientar outras pessoas e conseguir ajudar, então eu procuro sempre estar passando isso para frente. Então, quem puder ir lá seguir... Vá lá, diga aí o seu arroba, é arroba... Arroba doutora Elis Priscila. Elis com 2 L's, né? Isso, 2 L's e Y e S. E S. É LLYS. YS. Priscila, né? É, Priscila tem 2 L's? Não, normal. Priscila normal. Então vamos lá, pessoal. Sigam aí o Instagram da doutora. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda lá no direct dela ou aqui com a gente mesmo, que a gente vai tirando, né, doutora? Isso. E a gente vai sempre, quando for postado, as perguntinhas de vocês lá no YouTube, a gente já vai respondendo. Vou estar sempre atenta para estar respondendo vocês. Combinado. Então, tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Obrigada.